Continuando então o nosso programa, a gente falava aí da dificuldade que existe para muitos acessarem o nosso povo com a mensagem religiosa que muitas vezes entendem ter para o povo judeu. E eu dizia que uma das causas é a perseguição religiosa que se moveu contra o povo judeu a partir do quarto século. E a mesma perseguição também veio sobre aquela parte da religião ali, que se uniu ao Estado, que não aceitou abrir mão do seu judaísmo. A gente sabe que foi ali no quarto século que foi introduzida a guarda do domingo, né? A questão da divindade ali se firmou ali com o Concílio de Nicéia, a definição religiosa de que Deus é constituído de 3 pessoas. E ali também passou a se proibir uma série de coisas e por volta daquela época também se proibia já a circuncisão como uma maneira de interromper a continuidade do judaísmo. Essa foi uma maneira também de se perseguir o povo judeu, especialmente os judeus que faziam parte da congregação de Yeshua, que o fato de não se permitirem mais a circuncisão fazia com que os filhos de judeus perdessem a sua identidade. Vocês sabem que o filho de um judeu é circuncidado ao 8º dia. E, havendo uma maneira de interromper isso, filhos, netos, posteriormente, já não teriam mais aquele vínculo, ou como provar, talvez aí numa 4ª ou 5ª geração, que eram judeus de origem. Então, essa era uma maneira também de acabar com o povo judeu, com a existência do povo judeu. Aí nós tivemos aí depois as cruzadas, a invasão lá de Israel pelas cruzadas, onde, segundo a história, os judeus chegaram a ser protegidos até mesmo pelos palestinos ou pelos árabes que ali habitavam, contra essa investida chamada de as cruzadas. Posteriormente, nós tivemos também, lá pelo 5º, 6º século, a proibição até mesmo de se orar o Shema Israel. Por quê? Porque o Shema Israel confessava a fé num único e verdadeiro Deus. Mesmo se tratando apenas de uma comunidade judaica, que não tinha nada a ver com a religião da época, mas mesmo assim essa comunidade era proibida de se expressar. Então, tivemos aí as cruzadas. Mais tarde tivemos também a Inquisição, que perseguia todos os que se opunham à religião e que perseguia igualmente o povo judeu. E, por fim, o Holocausto, que foi com Hitler, na tentativa de destruir de vez o povo judeu, e que isso exterminou 6 milhões de judeus, mas não conseguiu acabar com o povo judeu. Então, mas por que isso tudo? Por quê? Será que a ideia era apenas acabar com o povo judeu? A ideia, na verdade, era acabar com a nação sacerdotal. A nação guardiã, que tinha responsabilidade pelos oráculos divinos, pela Torá, acabar com essa nação. Porque acabando com essa nação, tiramos Deus da face da terra, da cabeça do povo. E estabelecemos nossos próprios deuses. A ideia, como por exemplo ocorreu nos dias de Samuel, do juiz Samuel, em que o nosso povo pede
um rei, a ideia, e Samuel ficou muito triste com aquilo, e Deus então fala com Samuel: Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Não é a você, Samuel, que eles estão querendo tirar de governante deles, é a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Porque naquela época o governo era um governo teocrático, ou seja, era um governo de Deus através dos juízes. Então, também igualmente, a ideia de se acabar com o povo judeu através das cruzadas, através da Inquisição, através de Hitler, era exterminar a nação sacerdotal. E uma vez sem a nação sacerdotal, que é a nação guardiã da Torá, das palavras divinas, se exterminava Deus da face da terra e as nações seguiriam então seus próprios deuses, aquilo que elas bem entendessem. Mas Deus poupa o seu povo, Deus poupa a nação de Israel mais uma vez. Então, por estas perseguições todas que o povo de Israel sofreu ao longo dos séculos, da chamada Era Comum ou Era Cristã, é que é muito difícil para alguém do nosso povo dar ouvidos a alguém que tem um link, um vínculo com a religião que os perseguiu. Então isso já acaba por si só criando uma grande barreira que impede o nosso povo de ouvir alguém ligado a estas correntes religiosas. Eu falava com vocês em programas anteriores da história verídica, não história, mas história verídica, de um rabino búlgaro da época de Hitler, que ele teve algumas visões com Yeshua e ele acabou se convencendo e crendo em Yeshua, mas não se filiou a nenhuma religião cristã da época. Ele não se filiou, não se aliou. Ele creu em Yeshua, mas continuou mantendo as sinagogas sem esse vínculo. E quando então Hitler aperta a perseguição contra o povo judeu, querendo levar todos os judeus para os campos de concentração, esse rabino, uma vez que ele tinha crido em Yeshua, ele já tinha amizade com autoridades religiosas e com o próprio imperador da Bulgária. E ele então recorre ao imperador, recorre a esses amigos, e o imperador se nega a liberar o povo judeu para os propósitos de Hitler. E por fim, já não suportando mais a pressão de Hitler, o governo búlgaro pede ao rabino, então, que saia com o seu povo da Bulgária. E foi aonde esse rabino sai com um grande contingente de judeus e vai para a terra de Israel e escapa da atroz perseguição de Hitler. Então, todo esse ódio contra o povo judeu se deu em nome dessa crença de que os judeus mataram Yeshua, cometeram um deicídio, segundo a fé que crê que Deus, que Yeshua era o próprio Deus. Então, criou, eu falava em programas anteriores que na época dos apóstolos, na época de Yeshua, era comum, dentro das sinagogas, você ter um contingente de gentios no processo de conversão. Era normal os gentios fazendo conversão nas sinagogas nos dias de Yeshua e nos dias dos apóstolos. Mas depois desse tempo de perseguição do quarto século, então, o nosso povo, com toda a razão, já não mais tinha interesse
em fazer conversão dos gentios, aonde se estabeleceu para os gentios as 7 leis de Noé, que nós falamos em programa anterior, para que eles seguissem as 7 leis de Noé, fossem bons cidadãos e não necessariamente se convertessem ao judaísmo. Então, por conta disto, desta perseguição religiosa, esse é um dos fatores que dificulta a uma pessoa de formação judaica ou de origem judaica crer no que as religiões pregam. Então, há uma falta de credibilidade. Além, obviamente, muitas vezes, do desrespeito ao nosso povo. No entanto, hoje a gente sabe que existe no meio das religiões de hoje muitos que amam o povo de Israel, que amam Israel, que promovem até orações por Israel, cultos a favor de Israel. E sem falar que muitas dessas religiões promovem viagens a Israel, que trazem para Israel meios de subsistência. E muitas instituições que se instalam em Israel e que são instituições beneficentes que ajudam as pessoas no Estado de Israel. Então existe muita gente abençoando a Israel. Mas mesmo assim, ainda essa barreira persiste. Por outro lado, também, normalmente, as religiões que estão falando com o nosso povo de Israel querem atrair as pessoas para as suas religiões. Ou seja, o israelita, o judeu, ele tem que deixar a sua fé, a sua sinagoga, de cumprir Torá, para, de alguma maneira, fazer parte das religiões. Isso é uma coisa muito difícil. Nós vamos estar falando com vocês no nosso próximo programa mais motivos, porque é muito difícil se alcançar alguém do nosso povo com uma mensagem religiosa. Nós vamos continuar. Muito obrigado por sua atenção. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Shalom.